Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 25. Desposou Abraão outra mulher que chamava-se Quetura, isso depois da morte de Sara, a sua esposa amada. Aqui já estamos falando do final da vida de Abraão. Ela lhe deu à luz a Zinrã, a Joquissã, a Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou a Seba e Dedã. Filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida, Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu presentes. E ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Hete, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Laai-Roi. Curve a sua cabeça, ore a Deus, peça para que Deus fale ao seu coração, fale ao nosso coração. Senhor Deus, sempre quando estamos na responsabilidade de transmitir a Tua palavra, sentimos-nos, Senhor, incapazes de fazê-lo. E é por isso que pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude, o Teu Espírito Santo traga toda a inspiração necessária e só o Teu nome seja levantado, só o Teu nome seja honrado e, ó Deus, saiamos daqui mais crentes do que quando entramos, por causa da Tua palavra pregada. Ela tem poder para nos transformar. Ajuda-nos, Senhor, que nossos ouvidos espirituais e nossa mente espiritual estejam abertos para aquilo que Tu tens para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Todos nós estamos escrevendo a nossa história de vida. Todos nós, com atos, atitudes, estamos escrevendo as nossas biografias. E a biografia de todos nós tem um começo, um meio e um fim. Há pessoas que na sua história de vida começam bem, mas terminam mal. Começam bem, mas terminam de forma inesperada, terminam mal. Há quem começou bem no casamento, terminou mal. Há quem começou bem com uma empresa, terminou mal. Há quem começou bem na vida cristã e terminou mal. Aliás, começar bem e terminar mal é algo que nós encontramos também nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, Saul começou como rei, abençoado, escolhido por Deus, e terminou como um desviado dos caminhos de Deus. Eu poderia citar Salomão, outro rei, homem sábio. A Bíblia diz que não houve homem mais sábio do que Salomão na face da terra. Mas sabe como ele terminou? Terminou como um apóstata, terminou nécio, terminou quase que enlouquecido. E ele chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos em altares macabros de deuses estranhos. Começou no sucesso e terminou no fracasso. Começou nos lauréis e terminou na lona. Começou bem e terminou mal. Também há na vida aqueles que começam mal e terminam mal. Por exemplo, encontramos na Bíblia Sagrada aqueles que fizeram da sua vida uma linha contínua de maldade, de perversão, de descaminhos, como Manassés, como Acabe, como Herodes, como Anás e Caifás. Encontramos também aqueles que começaram bem e terminaram bem. Encontramos aqueles que fizeram linhas contínuas de bondade, de compromisso, de integridade, de bons relacionamentos, como por exemplo José do Egito, começou bem e terminou bem. Daniel, o profeta, começou bem e terminou bem. Cornélio começou bem e terminou melhor ainda.
são linhas contínuas de sobriedade, de sensatez. Algum tempo atrás, o mundo perdeu o grande evangelista Billy Graham, e o testemunho de todo o mundo evangélico, em todos os países, é que Billy Graham nunca se envolveu com qualquer escândalo, nunca deu algum motivo para que seu ministério deixasse de ser um ministério límpido, ilibado. Então ele começou bem e terminou bem, quase aos 100 anos de idade. Mas há pessoas que começaram mal e terminaram bem. E nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada um desses, Abraão. Abraão começou a sua vida, os primeiros textos bíblicos sobre Abraão nos fala de um homem idólatra numa terra idólatra. Quando Deus o chama ainda mais adiante, ele acaba por mentir, se acovardar, fazer alianças erradas por não confiar em Deus e assim por diante. Mas ele vai ao longo da vida cultivando intimidade com Deus. Ao longo da caminhada cristã, ele vai cultivando intimidade com Deus, a ponto que ele termina a sua vida, a Bíblia diz, em ditosa velhice, íntimo de Deus, chamado de amigo de Deus. A exemplo de Moisés, que começou como um assassino justiceiro e terminou como um ícone, legislador, líder, homem que tirou o povo de Israel da escravidão e o colocou na terra prometida. O apóstolo Paulo, que começou a sua história como mandante do assassinato do primeiro mártir da fé e termina a sua história como um grande missionário, levando o evangelho aos povos gentílicos. A pessoa pode começar mal e terminar bem. Não é porque você em algum momento da vida tropeçou em alguma área da vida que você vai dizer: agora a minha vida é uma sina, agora eu não tenho como mudar. Você tem como mudar, sim. Você tem como trabalhar em áreas da vida e sempre há tempo para isso, sempre há, nem que seja um minuto sequer na vida, que no final você possa consertar muita coisa. Exemplo disso, o ladrão da cruz. Começou mal, terminou bem. Sabe por que o ladrão da cruz terminou melhor do que nós? Sabe por quê? Porque quando nós morrermos, ou Jesus voltar e arrebatar a igreja, a gente vai chegar lá, já com a festa pronta, o dono da festa lá. O único que entrou no céu junto com Jesus foi o ladrão da cruz. Quando Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu imagino Jesus entrando na sua glória, eu imagino ele chegando, como no Salmo 24 diz, os portais se elevam, porque ele chega com muita glória, depois do sacrifício da cruz do Calvário, e ele vai chegando, e tem um cara do lado dele, e os anjos perguntam: quem que é esse desconhecido? É um ladrão, né? Se converteu agora há pouco lá na terra, né? Tá vindo comigo para cá, sabe? É impressionante a história da graça, do perdão. Mas hoje a minha pergunta é: a chance de reverter, a possibilidade de mudar o curso da vida, mesmo que algumas coisas já estejam cheirando mal, e a vida de Abraão nos mostra isso. Alguém que começou mal e ao longo dos anos foi sendo trabalhado por Deus, trabalhando com a sua vida, e a vida de Abraão nos inspira a 3 conselhos hoje à noite. O primeiro desses conselhos é: quando não puder investir em qualidade, em quantidade, invista em qualidade. Quando você não puder investir em quantidade, invista em qualidade. Quer terminar bem, né? Tenha essa perspectiva. Sabe, Abraão, com 100 anos de idade, já não podia mais negociar, já não podia mais cuidar do gado, já não podia mais ir para o campo, já não podia mais cuidar dos negócios da família, não podia mais peregrinar como foi a sua vida inteira. Mas sabe o que ele faz? Ele resolve terminar a sua vida com qualidade. Ele, depois da viuvez com Sara, ele casa novamente com uma mulher chamada Quetura,
e veja bem, aos 100 anos de idade, ele tem mais 6 filhos. Eita velhinho, hein? Não brincou em serviço, né? Ele investe na sua vida. As pessoas, às vezes, com 40 anos de idade, 45 anos de idade, já estão envelhecendo precocemente, estão dizendo, será que vale a pena eu fazer isso aqui? Será que vale a pena eu prestar esse concurso? Será que vale a pena eu voltar para a faculdade? Ou será que vale a pena eu investir na minha vida profissional ou nesse negócio que eu sempre sonhei? Afinal, já estou com 48 anos. Sabe, quando chegar uma época lá na frente, você vai ver que nessa época da vida ainda era jovem e ainda podia ter feito muita coisa e não fez. Sabe por quê? O que me encanta em Abraão é que ele resolve continuar a vida, dar continuidade à sua vida e com qualidade, mesmo sabendo que os anos estavam chegando, avançando. E ele não se dá, ele não se entrega, ele não baixa a guarda. Talvez existam pessoas que chegam em determinadas etapas da vida, têm um misto de culpa e impotência. Culpa pelo seguinte, dizem assim, o melhor da vida já passou, e aí se sente culpado. Ou então, agora não adianta mais, olha para o futuro e diz, não adianta mais. É o sentimento de impotência, de que não tem jeito mais. Mas o que me encanta na vida de Abraão é que ele não se entrega a esse sentimento. Ele sabe que já viveu muito, mas está disposto a continuar vivendo, está disposto a fazer um pouco mais, está disposto a somar na geração daqueles que vêm depois dele. Existem pessoas que ficam pensando, será que eu posso ainda pensar em investir nos próximos 20 anos da minha vida? Pode sim. Aliás, citei Billy Graham agora há pouco, e uma das perguntas que fizeram a ele, ao longo da sua vida, perguntaram assim, ele já estava velho, já estava avançado em idade, lhe perguntaram, Dr. Billy Graham, se você soubesse que sua vida terminaria amanhã, o que o senhor faria? Ele disse assim, eu plantaria um pinheiro e ainda com naturalidade esperaria colher o fruto desse pinheiro. Uma forma de dizer, eu continuaria sonhando com a vida. Sabe, tem gente que vai envelhecendo rápido demais e não envelhecendo no corpo, não envelhecendo cronologicamente, mas envelhecendo na mente, envelhecendo espiritualmente, envelhecendo emocionalmente, envelhecendo nos sentimentos, amargando o coração, se cansando com a vida, se cansando com pessoas. Sabe quando você está ficando velho? Está ficando velho quando tudo dói e o que não dói é porque não funciona mais. Sabe quando você está ficando velho? É quando você olha uma picanha e pensa 2 vezes em morder porque o dente pode ficar lá nela, né? Sabe quando está ficando velho? É quando alguém de 45 anos de idade chega e chama você de senhor, né? Ou então o jovem chega e diz, o tio, né? Isso arrasa, né? Esses tempos o pastor Marcos Antônio, né? Pastor Marcos Antônio é 4 anos mais novo do que eu, né? E esses dias ele ligou para mim e falou, pastor Marcos, o senhor pode conversar comigo? O senhor, eu me senti uns 500 anos mais velho, né? Sabe quando você vai ficando velho? É quando o nunca chegou. Porque quando é jovem diz assim, eu nunca fui no médico, eu nunca fiquei no hospital, eu nunca usei remédio, azia, eu nunca tive. Mas de repente o nunca começa a chegar. Está ficando velho, né? Está ficando velho quando vai todo animado numa festa, a primeira coisa que te oferece é uma cadeira para sentar, né? Está ficando velho quando vai preencher aqueles arquivos, aqueles formulários no computador, e chega na data, no ano de aniversário, você tem que ir rodando lá para baixo aquilo para achar o ano em que você nasceu.
Quanto mais demora, você vai pensando na vida e dizendo, eu estou ficando velho, estou ficando para trás. Mas sabe o que é? Eu não me incomodo com a velhice física, porque todos nós estamos nessa lida, sabendo que os anos vão se passar. Mas sabe, tem pessoas que são nobres, porque se recusam a se entregar, a pendurar as chuteiras, né? Aqui na igreja mesmo nós temos irmãos de idade, irmãs de idade, que têm a alegria estampada no rosto, que estão sempre animando, estão sempre orando por um, estão sempre visitando o outro, estão sempre com um sorriso nos lábios, estão sempre trazendo palavra de ânimo. Isso é juventude prolongada, e é assim que Deus quer o seu povo. Aleluia. Roberto Marinho começou as organizações Globo com 65 anos de idade. A grande descoberta de Galileu Galilei se deu quando ele tinha 73 anos de idade. Nelson Mandela ficou 27 anos preso. Quando saiu da prisão aos 72 anos, com 73 ele foi eleito presidente da África do Sul. Cora Coralina começou a escrever, transformar textos em crônicas, em poemas aos 63 anos de idade e escreveu até os 95 anos. Oscar Niemeyer, com um século de vida, com 100 anos de vida, ainda continuava trabalhando. Sabe, nós precisamos deixar a nossa esperança sempre jovem. Precisamos nos recusar a envelhecer no nosso comportamento, no nosso humor. Existem velhinhos que são alegres, felizes, otimistas com a vida, e jovens de meia idade que já têm a cabeça baixa, já são amargos com a vida, já têm atitudes amargas, envelhecidas. E nós temos que aprender com Abraão. Sabe, nós precisamos hoje olhar para esse homem de Deus e dizer, eu quero terminar bem como Abraão. O segundo conselho, policie-se constantemente nas áreas de fragilidade. Leia comigo os versículos 5 e 6. O que acontece? Abraão deu tudo o que possuía a quem? Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. E ainda em vida, os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Quer dizer, onde não tinha como eles plantarem. Terra onde só tinha areia, pedra, sol quente. Não dava para criar gado, nem ovelha, nem plantar. E o melhor ele deixa com o filho, que era o filho natural de Sara. Aqui, no final da vida, ele repete o mesmo erro, o mesmo pecado que ele lá atrás fez com Ismael. Ismael e Agar, você lembra? Ele mandou para o deserto, para Ismael e Agar morrerem no deserto, e ele ficar livre daquele filho que ele dizia que não era o filho da promessa, mas que ele mesmo tinha tido a iniciativa de tê-lo com a sua serva Agar. Agora ele comete o mesmo erro com os filhos de Quetura e diz, Isaque, você tem o melhor aqui, mas esses aqui vão para o Oriente, eu vou dar alguns presentinhos para ele, para não incomodarem, né, para não entrarem na justiça, e vão embora daqui, vão para o Oriente, vão para a pior terra. Ele está repetindo um erro que lá atrás ele já repetiu, algumas décadas atrás ele já caiu nesse erro. Sabe, para que a gente possa começar bem e terminar melhor, ou então, se começou mal, terminar bem, nós precisamos nos policiar nas áreas em que somos mais frágeis. Precisamos nos policiar nas áreas de fragilidade. Não esqueça isso. Sabe por quê? Por exemplo, assim, o jovem que é muito mulherengo, ele diz assim, no dia que eu casar, quando casar isso se resolve. E não resolve. Tem que cuidar dessa área até o fim da vida. Ou então um empresário que é trapaceiro, e ele diz assim, olha,
eu sei que sou desonesto, eu sei que estou mentindo e enganando, mas é até eu me firmar, sabe, quando eu me firmar, aí sim eu paro com isso. E não para. Precisa se policiar nisso. É o homem mal-humorado, desumano, que diz assim, quando eu ficar mais velhinho, idoso, aí eu vou ser bonzinho, sabe, vou ser daqueles vovôs que leva balinha e tal, mas de repente a vida vai indo e ele continua com as mesmas atitudes lá nos porões da alma. As nossas atitudes imaturas da adolescência partem para a vida adulta e lá em algum dia se manifestam, se não forem tratadas. As nossas atitudes da vida adulta um dia se manifestam na terceira idade, se não forem tratadas. Escute isso, sabedoria não tem a ver com idade. Existe gente jovem, sábia, e existe gente de idade que ainda não encontrou a sabedoria para viver. Maturidade não é produto dos anos vividos. Se eu quiser terminar bem, eu tenho que policiar a minha vida dia após dia nas áreas de fragilidade. Preciso policiar o meu caráter, a minha personalidade, o meu temperamento. Eu preciso cuidar com os padrões que um dia regeram a minha adolescência, a minha juventude, para que eu continue melhorando na presença de Deus, no domínio próprio. Porque, inevitavelmente, caráter e circunstância em algum momento da vida se trombam, se cruzam. E se ao longo da vida você alimentou o caráter vai sempre dizer mais alto do que as circunstâncias. E nunca ao contrário. Nós precisamos fortalecer o nosso caráter. Abraão poderia ter terminado melhor ainda, se não fosse esse lapso, se não fosse a forma dele lidar com a herança dos filhos, que ele teve com quietura. Abraão não nutriu ao longo da vida o caráter que devia ter nutrido. E termina a sua vida bem, em comunhão com Deus, mas com este lapso. Um terceiro conselho, entenda que as pequenas atitudes de hoje trazem incontáveis desdobramentos no futuro. Do versículo 7 indo até o final, o que acontece com a vida de Abraão? Não acontece nada de diferente do que está acontecendo na minha vida, na sua vida, na vida da maioria das pessoas. Sabe, não acontece nada de espetacular, é um tempo comum. Talvez você nunca vai sair na capa da revista Veja, por alguma notícia interessante a seu respeito. Nunca vai ser um popstar. Nunca vai ser famoso pelo que faz. A grande maioria vai passar pela vida sem muito brilho de fama, glamour e tudo mais. Mas o princípio é o seguinte, de que vivendo e existindo e sendo, nós estamos sendo engrenagens para que no futuro algumas coisas vão acontecendo com a nossa participação apenas no ser, alguns desdobramentos que nos sucederão, principalmente na próxima geração. A vida de Abraão não foi uma vida espetacular. Nada de diferente aconteceu com Abraão. Ele não foi um general de combate como Josué. Ele não foi um profeta de operar milagres como foi Elias. Ele não foi um homem de resultados expansionistas no reino de Deus como foi Paulo. Abraão foi um homem que levou a vida, que existiu conforme os planos de Deus, os propósitos de Deus. O único momento mais impactante na vida de Abraão foi no Monte Moriá, e ainda sem público. Um homem simples, normal, comum. Mas o que fez de Abraão o Abraão? O que fez é que ele estava dentro do plano de Deus, do propósito de Deus. E dentro desse propósito de Deus, ele levou a sua vida. E a sua vida gerou desdobramentos
que levaram ao nascimento de uma nação. Essa nação, dela nasce o Senhor Jesus, e o mundo inteiro é abençoado por causa do Evangelho. E quando a gente faz essa história de trás para frente, nós encontramos tudo começando na vida de Abraão, na chamada de Deus a Abraão. Sabe, isso me faz entender de que nós devemos cuidar para que as pequenas coisas da nossa vida venham a ter reflexos positivos e abençoados lá na frente. Pequenas coisas, pequenas atitudes. Por exemplo, preocupe-se com as escolhas que você faz. Faça suas escolhas aos pés de Cristo, em oração. Sabe por quê? Porque as escolhas que você faz hoje têm reflexos lá na frente. Na vida de Abraão nós encontramos isso. Algumas boas escolhas, algumas más escolhas. Ele poderia ter terminado melhor se não fosse algumas escolhas que ele fez bem antes, décadas atrás, de quando já está aqui nesse texto terminando a sua vida. Nós precisamos nos preocupar com o ministério, com aquilo que fazemos para servir a Deus e fazer da melhor forma possível, porque isso de alguma forma está semeando. Todos nós, ao longo da vida, o padre Antônio Vieira, um dos grandes pregadores do cristianismo, escreve num dos seus sermões que todos nós temos 2 bornaus, um de cada lado, e nós temos sementes que nós lançamos para o campo do aqui, do agora, pensando em imediatamente colher resultados, mas temos sementes que nós lançamos no campo da eternidade. E inevitavelmente os homens preferem sempre lançar as sementes do aqui e agora para colher resultados rápidos, e o cristão deve fazer exatamente o contrário, lançar aquelas sementes que vão para o campo da eternidade. E o que me deixa feliz na sua vida, Águida, é que você está indo com este bornal cheio de sementes para o campo missionário, para semear para a eternidade. Aleluia! Que na nossa vida nós sejamos assim. Quem trabalha no reino de Deus assim, seja qual for o trabalho. Sabe por quê? Porque daqui a 50 anos, daqui a 100 anos ou daqui a 150 anos, alguém vai estar colhendo frutos das nossas atitudes, do aqui e do agora, do que fazemos hoje. Quais são as engrenagens que nós estamos movendo para o nosso futuro? Abraão morreu, e diz a Bíblia, viveu naturalmente, mas ele gerou um filho chamado Isaac. E esse filho fez a diferença, porque gerou um outro chamado Jacó. E esse Jacó gerou uma nação de 12 tribos. E de uma dessas tribos veio o Senhor Jesus. Existem pequenas coisas que achamos que são pequenas agora, mas que nos desdobramentos da eternidade elas são grandiosas. Um dia Ruth saiu para colher o trigo que sobrava dos campos dos semeadores, paupérrima, falida, precisando de favores, e ela sai como saía em outro dia qualquer para fazer a mesma coisa, mas ela se encontra com Boaz, e Boaz redime os bens da família que estavam perdidos, e casa com ela. Desse casamento nascem os ancestrais do nosso Senhor Jesus. Um dia, André disse para Pedro, Pedro, eu creio que nós encontramos o Messias. E de uma frase, de uma informação, desponta o ministério abençoado de Pedro, o apóstolo. Um dia, Ananias orou por um jovem perseguidor, violento. Mal sabia ele que Saulo, mais para frente, seria o grande baluarte do cristianismo. Uma tarde, lá nos anos 1910, mais ou menos, um rapaz chamado Benedito Rosa Paraíso preparou uma espingarda. Ele iria matar um desafeto que espancara o seu irmão. Ele não conhecia Jesus, estava tomado pelo ódio.
Mas passando em frente à casa de um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamado seu Albano, ele perguntou: Benedito, você vai caçar? E ele, meio sem jeito, falou: não. Então entra aqui para dentro, vamos conversar, tomar um café. Conversaram, tomaram um café. Benedito abriu o coração e disse o que estava para fazer. Aquele presbítero aconselhou, orou por ele, e o Benedito saiu dali, voltou para casa, descarregou a espingarda. Durante a semana comprou uma Bíblia e no domingo estava na igreja. Entregou a vida para Jesus. Seu Albano depois veio a falecer e não soube dos desdobramentos dessa história. Seu Benedito é meu avô. E da geração do seu Benedito já nasceram, todos que vieram são evangélicos, servem a Deus. Meu pai pastor, um tio missionário, eu pastor, um primo meu pastor, servindo aqui no norte pioneiro do Paraná. Seu Albano, quem sabe um dia vai chegar na eternidade sem saber que uma atitude, apenas por ele existir, salvou uma geração pela frente. Sabe, eu e você temos que olhar para as histórias bíblicas assim, dizendo para Deus: Senhor, ajuda-me apenas a existir dentro do teu propósito, a viver dentro do teu propósito. Que coisa horrível é não ter a certeza de estar dentro do propósito de Deus. Um simples gesto de vida de quem apenas existe, desdobra para a eternidade, para as próximas gerações, algumas coisas que nem podemos imaginar. Talvez você começou mal em alguma área da vida, e Deus lhe trouxe aqui para dizer que você pode dar a volta por cima e terminar bem, amém?